Vamos falar de coisa séria agora, muito séria. A gente vai puxar o assunto direto para Maringá. Falamos aí do cenário nacional. Agora, tem coisas importantes acontecendo na nossa cidade e você tem que tomar pé da situação. Hoje, na Câmara de Vereadores aqui da cidade, nós temos audiência pública do plano diretor da cidade. O plano diretor é aquele regramento para o crescimento da cidade. A revisão do plano diretor deve acontecer aí a cada 10 anos e aí a prefeitura está abrindo esse debate agora para sugestões. Tudo isso é comandado pelo IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá. E a gente está aqui com a presidente do IPLAN hoje, a Bruna Barroca. A gente vai falar a respeito não só do plano diretor, mas também da audiência pública de hoje. Bruna, muito bom dia e seja bem-vinda aqui à Jovem Pan. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, convidando todo mundo para participar da audiência, a 10ª audiência do plano diretor. Bruna, minha primeira pergunta é o seguinte: no que o plano diretor afeta diretamente as pessoas, né, aquilo do cotidiano? Qual é a principal situação de movimentação nesse plano diretor que atinge diretamente as pessoas de Maringá? Na verdade, o plano diretor é a lei complementar que rege o planejamento de Maringá para 10 anos. Então, ela dá o suporte macro para outras leis complementares. Então, uso e ocupação do solo, até mesmo a questão da economia, eixos comerciais, verticalização. O plano diretor olha para todo esse aspecto. A gente inclui também a questão da infraestrutura, né, que a gente tem algumas demandas de infraestruturas, mobilidade urbana, equipamento público. Então, é o dia a dia do maringaense. Então, para onde Maringá está indo ou aonde a gente quer que Maringá chegue, é o plano diretor que rege as principais regras dentro dessa lei complementar. Agnaldo Vieira. Presidente, a minha pergunta é a respeito de uma discussão, acho que levantada até pelo vereador Sidney Telles, da propositura do aumento da quantidade de andares, né, da metragem dos prédios em Maringá. Eu acredito que isso, até com a chegada de várias construtoras que fazem arranha-céus aí pelo Brasil, a questão da segurança, né? É muito bonito, bacana, nós temos prédios aí com 100 andares, mas também é o quesito de segurança. Isso deve ser acrescido ao nosso plano diretor? Será que teremos o aumento de andares em prédios aqui para Maringá? Como é que está essa situação? Então, Aguinaldo, isso é algo que ainda vai ser discutido, né? Nós estamos finalizando a 2ª etapa do plano, que é o diagnóstico, para saber como Maringá está, então, o levantamento das leis, informações e dados. E agora, na 3ª etapa, vai vir as propostas. Claro que a questão da verticalização bem pensada, ela é importante para Maringá, para um adensamento bem planejado. Nós temos hoje a cota 650, a cota máxima, então a proposta de lei é a cota 699, que é colocado como a cota do aeroporto, né, que é a cota máxima permitida. Então, sim, vai ter muitos estudos referentes a isso, em questão de mobilidade, segurança e também a possibilidade. Não é em todo lugar que é possível fazer um tipo de verticalização como essa. Então, vai ser bem planejado, bem pensado e ter outros estudos, né, que daí vai ser essas 2 outras etapas do plano que vem consequente. Edivaldo Magro. Minha pergunta, Bruno, bom dia. Bom dia. Minha pergunta vai nessa direção mesmo. Nos últimos 20 anos ou mais, a gente optou por um modelo de crescimento de ocupação urbana vertical, impedindo ou pelo menos limitando ou resistindo um pouco a essa horizontalização, né, do crescimento urbano com os condomínios horizontais. Queria uma avaliação tua, porque é uma política de verticalização, ela é mais adequada para o desenvolvimento urbano? Onde está o pulo do gato aí? Qual a importância? A gente está vendo essas grandes empresas instalando de Maringá dedicadas à verticalização. Isso significa uma concentração cada vez maior de prédios em algumas áreas. Nós temos ali no Novo Centro, por exemplo, problema sério de trânsito, e vamos ter alguns problemas adicionais com escoamento sanitário e outros problemas, né? E por que essa opção, né? Eu sei que não é de agora, ela já vem num crescendo aí, eu repito, há mais de 2 décadas. Então, quando você espaira a cidade, né, você tira a verticalização, você aumenta as demandas de infraestrutura. Então, aumenta o perímetro, aumenta o território do município, e isso acaba tendo mais custos para o município. Quando você traz a verticalização, você traz um tipo de adensamento para a cidade, então você consegue juntar a população e focar em alguns pontos de equipamentos públicos e infraestrutura. Claro que tem as demandas de mobilidade também. Então, em paralelo ao plano, nós estamos com o Plamob, que é o plano de mobilidade que está sendo feito pela CEMOB,
que vem ao encontro, né, para somar com o plano diretor. Então, nós temos todas essas perspectivas e, claro, como eu havia falado, a verticalização tem que ser bem pensada. Ela é necessária para a cidade, para não ter esse espraiamento da malha urbana, mas também tem que ser bem pensada para não adensar alguns pontos e trazer prejuízo para a população. Eu quero só observar que a Zona 3, por exemplo, é um bairro bem bucólico, né? Ele está tendo um adensamento impressionante, tem ruas estreitas, e você tem prédios com uma vaga de garagem, então aqui eu acho que o espraiamento aumenta a demanda e o município não tem como alcançar, senão precariza serviços, concordo até. Mas já tem que reconhecer também que a verticalização traz tira aquele bucolismo, né? Aquela situação assim de bairros mais tranquilos, né? Porque uma vez está passando exatamente por esse problema, né? Só uma observação. Tá certo, vai agora, Rigon. Bom dia. Acho que a gente teve um probleminha com o microfone. Cara, dá uma olhada nisso pra mim enquanto o Rigon faz a pergunta aqui. Vai lá, Rigon. Aos poucos, independente de qualquer tipo de justificativa, a gente está deixando, Maringá está deixando de ser aquela cidade planejada por Jorge Macedo, e está mudando de cara, né? Eu não sei se deixar de ser planejado é o ideal. Mas são duas perguntinhas. Você não acha que isso é uma forma de passar boiada? Que a pandemia foi uma forma de passar boiada e hoje a gente correu o risco de, com a verticalização, complicar as coisas ao invés de facilitar? E o motivo que eu gostaria de saber da saída do Vicente Socorro, que é justamente o diretor, cuidava da revisão do plano diretor e saiu no final do mês passado. Certo. Na verdade, o Socorro ele teve alguns problemas pessoais, né? Então ele pediu para se afastar. Ele pediu nesse momento que a gente está já convocando a 10ª audiência, então é o período que a gente vai aguardar os trâmites para fazer a audiência e voltar. Nós já estamos em conversa, né, com o prefeito Ulisses Maia para ver o próximo nome que vai fazer essa coordenação. E eu, como diretora-presidente, sou arquiteto urbanista, né? Então nós temos a equipe do plano. Então seguiremos, com certeza virá um outro nome aí. E o que o Socorro conseguiu colaborar agora com essas 2 primeiras etapas para Maringá, com certeza é um grande ganho, porque ele tem uma bagagem, né, técnica muito, muito densa, ele veio de outros planos diretores. Luiz Neto. Presidente, primeiro gostaria de agradecer a sua participação. O nosso ouvinte, o engenheiro Elton Carvalho, elogiou o seu trabalho, disse que você é um excelente profissional aqui no nosso bate-papo. E o que eu queria perguntar é que, salvo engano, o plano diretor ele tem uma cláusula que ele não pode ser quebrada, né? Tem algumas coisas que não podem ser mexidas, né, nessa composição. Qual é o projeto para Maringá a partir dessa revisão? Já há algo que a gestão vem pensando para inserir nesse novo plano diretor? Alguma mudança que vai impactar de fato a vida da população? Então, na verdade, o plano ele vem para fazer a revisão. Então, nós vamos verificar o que deu certo do plano de 2006, né? Fazer essa análise e daí fazer os ajustes. Claro que hoje a gente vem com os conceitos de uma cidade sustentável, uma cidade inteligente. Então, com certeza, alguns itens vão trazer essa importância e esse conceito para o plano diretor. Então, nós temos algumas demandas aí que vai ter que ser discutida nessas outras duas finais etapas, né? O plano é dividido em 4. Então, assim, a gente está pensando no Maringá para daqui 10 anos. Então, a gente está falando aí de 2031. Então, tem muita coisa acontecendo, tem muita tecnologia. Então, com certeza, o plano diretor vai trazer alguns itens voltados a essa demanda. Fernando Tupan. Bom dia, Bruna. Fernando Tupan, de Curitiba. Você pode dar umas dicas de por aonde Maringá vai crescer mais? Porque com certeza vai ser distante do aeroporto, estou certo? Então, Tupã, na verdade, nós temos algumas áreas dos vazios urbanos de Maringá que nós identificamos também nesse diagnóstico e a gente vê uma área muito densa também para o sul de Maringá. E claro que o aeroporto ele tem uma característica específica, porque a Maringá, né, a gestão do Ulisses quer trazer algumas tecnologias e algumas informações para o aeroporto em questão de internacional e até mesmo nacional. Então, o aeroporto ele vai ter uma característica diferente de ocupação do solo, de crescimento residencial, mas só que o sul nós vemos aí alguns lotes, grandes lotes que ainda não foram parcelados, né? Mas também norte a gente vê alguns vazios urbanos que é possível também fazer essa ocupação.
Kim Rafael. Bom dia, presidente. Eu gostaria que a senhora discorresse aí como é que dá para participar dessa audiência que acontecerá hoje, se as pessoas de forma online ela pode participar, como é que faz para se inscrever de forma presencial. Legal. Hoje a audiência vai acontecer às 19 horas, então nós abrimos a possibilidade de inscrição, que como tem a pandemia, nós tivemos que nos limitar à Câmara Municipal, né, que são 50 pessoas. Abrimos alguns pontos de apoio também para a inscrição, então finalizamos a inscrição. Agora a possibilidade de participação é através do YouTube da Prefeitura, né, o oficial. Então a partir das 19 horas todos estão convidados para participar. Eu queria que você explicasse pra gente qual é o sentido da convergência com o Plan Mob da cidade. Por quê? Tem muita reclamação na cidade de várias coisas na questão da mobilidade. No que o plano diretor impacta diretamente na mobilidade da cidade, nesse novo plano que vocês estão aí fazendo a revisão agora. Qual que é? Porque tem muita gente que reclama de várias coisas na cidade. Entre eles até, aqui no nosso chat, aqui até reclamando, pergunta se tem alguma coisa a ver com o recapeamento, com o asfalto. Eu não sei se isso tudo tem convergência com esse plano diretor. Tem sim. O principal ponto que nós colocamos junto do plano diretor é a questão do uso e ocupação do solo. Então, o uso e ocupação do solo traz a possibilidade de adensamento das vias. Então, como o Edivaldo falou, dependendo do adensamento, a verticalização, ou vai ser TR+1, que são residenciais, geminadas ou não, grandes lotes ou lotes menores, isso faz com que o adensamento e a questão da infraestrutura de mobilidade aumente. Então, você tem que ter mais cuidado com alguns aspectos voltados à mobilidade. Ou até mesmo o relatório de impacto de vizinhança, que também traz algumas condicionantes de qualificação dessa mobilidade. Então, o Plomob, ele vê exatamente a mobilidade, as vias, como que são os trânsitos, a questão das outras cidades também para Maringá. E o plano diretor traz essa questão de uso e ocupação, para ver quais as vias que estão preparadas para esse tipo de adensamento ou até mesmo uma possibilidade de comércios nas vias. Então ele tem esse confronto, na verdade essa junção, né, para trazer essa visão de Maringá por completo. Existe nesse novo plano aí na revisão agora algo pensando na especulação imobiliária que acontece aqui em Maringá, ou vocês não tratam disso? Então, a gente não trata, mas nós vemos também as plantas genéricas, as plantas de valor de Maringá, para entender aonde estão esses vazios e qual é essa proporção, né? Então, a gente vê, temos bastante vazios, aonde está, qual área, quanto é o valor da terra nesse lugar, que seria esse diagnóstico, para entender se existe essa especulação ou não. E claro que, junto ao plano diretor, vem os instrumentos, né? Que são, por exemplo, o IPTU progressivo, que vai vir somar, né, vai ter que ser revisto para ser aplicado. Isso faz com que essa especulação acabe diminuindo e todos tenham o direito à cidade, que é a ocupação desses vazios urbanos. Agnaldo. Bruno, a pergunta seria a respeito do sistema implantado das EIs, né, que é um formato novo de moradia e tendo em vista o alto custo do terreno em Maringá, será que essa é o formato que Maringá acolheu e pode dar certo para que as pessoas tenham moradia, principalmente as famílias de baixa renda? Esse é um novo formato e tem dado certo isso? Com certeza. Esse programa iniciou, né, agora na gestão também do Ulisses, e foi um programa que a gente vê que está trazendo repercussão positiva. Ele cria possibilidades de utilizar terrenos dentro da malha urbana, que não periferia, e verticalizar terrenos que teoricamente seria TR+1. Essa verticalização ela vem em contrapartida ao município, garantindo a possibilidade de moradias populacionais, moradias populares, isso, obrigada. E isso traz uma demanda e um uso da infraestrutura já estabelecida, porque muitas vezes a gente vê essas moradias para fora do perímetro central, né? Então acaba indo para a periferia. Então, com certeza, esse programa é algo que vai vir muita coisa aí e muitos municípios vão acabar absorvendo um pouquinho dessa ideia. Edivaldo. Minha pergunta é a Zona 2. Eu queria que você explicasse o que é a Zona 2. E acho que na gestão do Pupinha houve um projeto de lei para permitir a construção de prédio nas avenidas, né? Na JK, Serra Azul. Acabou não prosperando e a Zona 2 permanece como uma área de resistência ao avanço urbano.
Você já vê ali que na Vila Bosque sendo adquirido pela Embraed, na sequência da São Paulo, inúmeros prédios, e a Zona 2 continua. Há risco daquela área render-se a especulação, Bruno? Então, a Zona 2 faz parte do plano inicial de Maringá pelo arquiteto José Macedo Vieira. Então, Zona 2, a Zona 5, que está entre, né, os dois parques ali. Então, eu acredito que tenha que ter muitos estudos, os prédios que estão saindo ali por perto, ele é possível pelos eixos de comércio que foram implantados, porque o zoneamento lá é um ZR1, então só pode uma casa por lote. Então, assim, é um estudo que tem que ser bem elaborado, a associação está bem forte na questão, né, de participação popular. Então, é algo que não vai ser do dia para a noite, com certeza esse plano vai vir algumas demandas e nós vamos ter que estudar e debater muito. Então, Edivaldo, eu acho que tem muito a se estudar ainda para a gente comentar sobre o plano original de Maringá. Luiz Neto. Bruna, um dos maiores desafios quando a gente fala em cidades urbanizadas é a questão do meio ambiente, né? Maringá tem uma espécie de árvore muito conhecida por todos nós, que é a sibipiruna, né? Ela tem um tempo de vida razoavelmente curto, né? 40 anos é a expectativa de vida dessa árvore, e a gente tem muitas dessas árvores que acabam caindo, né? São tomadas por pragas e acabam sendo retiradas também. Então, o que eu queria perguntar, Maringá já foi a cidade mais arborizada do Brasil? Há um plano, um projeto para que essa arborização volte, que a gente volte a bater recordes, que seja a primeira cidade? Como é que está sendo feito isso? Vai estar incluso nesse plano diretor? A gente sabe que tem uma Secretaria de Meio Ambiente, mas acredito que o IPLAN deva pensar nisso, né? Então, na verdade, existe já um plano, né, voltado a essa questão das árvores, que foi feito pela SEMA e o CONDEMA. Se eu não me engano, foi em 2019 finalizado. Então, foi feito todo o mapeamento das árvores do município. E hoje, quando você faz a reposição, cai uma árvore, tem que colocar outra, já existem as espécies específicas para aquele tipo de implantação. Então, o plano diretor, na verdade, em questão de meio ambiente, ele vai trazer alguns preceitos de cidade sustentável, mas, assim, a SEMA e o CONDEMA, ele faz o seu papel perante a isso, e esse plano já existe, e nós temos que trazer essa conscientização da população e colocar ele mais em prática, porque hoje a gente vê em algumas situações que não tem essa reposição consciente das árvores do município, e isso acarreta alguns prejuízos, tanto para a questão visual da cidade, quanto até mesmo a questão ambiental. Ângelo Rigon. Tem um ditado que diz que quem tem boca vai a Roma, né? A gente aqui em Maringá, quem tem dinheiro faz o que quer, se alia político e pinta e borda, faz o que quer. Inclusive nessa área. A gente tem leis aí que mudaram em torno do Parque do Ingá, por exemplo, na continuidade da Daniel Martins, só se podia construir prédios de 4 andares, várias pessoas tiveram negadas os seus pedidos. No entanto, um empreendedor muito importante da cidade conseguiu e ele virou uma festa. E é essa a pergunta que eu faço, porque as pessoas perguntam para mim, essa construção desesperada, essa coisa louca de querer encher o entorno do Parque do Ingá, e eventualmente até do bosque, de prédios para poder vender, ganhar dinheiro, e sendo que existe uma crise hídrica que está aí, né, batendo na nossa porta, o apagão batendo na nossa porta. Existe uma preocupação, além da preocupação ambiental, existe uma preocupação de planejamento da cidade, de povoar esse entorno que já tem problema, a lagoa, por exemplo, do Parque do Ingá. O que a senhora tem a dizer em relação a isso? Preocupação ambiental e de planejamento. Com certeza nós temos essa preocupação, Rigon. E lembrar que essa lei, que são os eixos comerciais, eles foram feitos em 2011, que são as leis complementares. Então, o plano diretor foi feito em 2006. Em 2011 vieram as leis complementares que regem o plano diretor. Então, essa é a importância, nós queremos trazer o plano diretor junto com as leis complementares, porque o nosso diagnóstico de plano, com certeza, vê essa questão dos parques e também essa importância de se preservar os entornos e preservar essa sustentabilidade de Maringá. E a gente quer trazer essas leis complementares porque
que aconteceu? Imagina 2006 para 2011 é um tempo muito considerável. Então, o plano diretor regeu, trouxe macrozoneamentos, zoneamentos específicos para as áreas e logo depois vieram as leis complementares, que é a uso e ocupação e a questão dos eixos. Então, isso trouxe um dinamismo. Mas só que o plano agora, com certeza, isso está na nossa linha de frente, né? O diagnóstico aponta essas questões. Nós temos hoje o Maringá 3D que traz as verticalizações, a questão do sombreamento. Então, a gente consegue ver toda essa gama de informações para garantir esse sucesso do nosso Parque Maringá. E a qualidade de vida, né? Com Também, que certeza. isso ajuda a cidade. Nós estamos aqui numa conversa com a Bruna Barroca, ela que é arquiteta e também presidente do IPLAN aqui em Maringá. Hoje o IPLAN vai fazer uma apresentação aí sobre essa questão do planejamento de Maringá, vai rever aí a questão do plano aqui de crescimento da cidade. Será às 19 horas, é isso mesmo, né, Bruna? Na Câmara de Vereadores. Isso mesmo, às 19 horas na Câmara dos Vereadores. Quem quiser participar, o YouTube oficial da Prefeitura, pode mandar as considerações pelo chat ou pelo e-mail do Instituto. Nós temos também o site, o iplan.com. Também é possível mandar algumas considerações por lá. O importante é que as pessoas participem e conheçam o que o plano está trazendo de demanda para Maringá. Tá certo. Muito obrigado, Bruna, pela tua presença aqui na Jovem Pan.